Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 12 de agosto. Nos estúdios Silvana e José. Uma saudação a você que está conosco através das nossas redes sociais, a você através das emissoras de rádio e de televisão em todo o Brasil e nos países lusófonos. Uma boa quarta-feira. Mais uma vez, audiência geral no interior da grande Basílica de São Pedro. Esses dias a temperatura em toda a Itália com valores altíssimos nesse momento, 31 graus, devendo chegar hoje a 37, 38 graus. Mas mesmo assim, muitos os fiéis e peregrinos que se encontram na Praça São Pedro, devido a um número limitado dentro da própria Basílica, são mais de 5 mil fiéis que neste momento estão dentro da Basílica. O Santo Padre, pela passagem central, corredor central da Basílica, lentamente saúda os fiéis que vieram de várias partes do mundo, querendo sempre aquela foto, mas também a sua bênção, o seu carinho, o seu afeto. Santo Padre dará continuidade hoje na sua catequese aos documentos do Concílio Vaticano II, continuando a falar sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium. Hoje, a temática, o ano litúrgico. Imagens do interior da grande Basílica. Santo Padre lentamente se dirige para o altar central, onde estará fazendo, recordando a sua catequese. Profunda dor também do Santo Padre e oração pelas vítimas do terremoto na Colômbia. Papa Leão, no dia de ontem, manifestou a sua profunda tristeza pelas vítimas do forte terremoto que atingiu várias regiões da Colômbia, deixando mortos, feridos e graves danos materiais. Até o momento são cerca de 240 os mortos oficialmente. Num telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e enviado ao presidente da Conferência Episcopal da Colômbia, Dom Francisco Javier Munera Correia, o Santo Padre assegurou suas orações e a sua proximidade à população atingida. O Santo Padre, profundamente consternado ao tomar conhecimento da dolorosa notícia do terremoto, escreve o cardeal Parolin, que afetou gravemente várias regiões da Colômbia, causando vítimas e numerosos feridos, bem como graves danos materiais, inclusive em muitas igrejas, oferece sufrágios pelo descanso eterno dos falecidos e eleva ao Senhor suas orações pela pronta recuperação das pessoas atingidas por essa tragédia. Do mesmo modo, pede também, lê-se no texto, a Vossa Excelência que transmita as sentidas condolências de Sua Santidade Leão XIV aos familiares que nesta hora de profunda dor choram a perda de seus entes queridos. Igualmente, assegura sua proximidade espiritual e manifesta sua gratidão a todos aqueles que com generosa dedicação trabalham nas operações de busca, socorro e assistência às vítimas. Ao mesmo tempo, lê-se ainda na mensagem, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Santo Padre pede ao Senhor que derrame sobre o querido povo colombiano os dons da fortaleza espiritual e da esperança cristã e lhes concede de coração a bênção apostólica.
Santo Padre continua lentamente por entre os fiéis e peregrinos que se encontram no interior da Grande Basílica de São Pedro, hoje, mais uma vez, local da audiência geral da quarta-feira. Recordamos ainda o terremoto da Colômbia, magnitude de 7,4 na escala Richter, que atingiu o oeste da Colômbia na última segunda-feira, dia 10. O epicentro na região de São José del Palmar, no departamento de Chocó. E, como dissemos, os balanços mais recentes falam de pelo menos 240 mortos, mas se falam de uma estimativa de mais de 1.000 mortos. Mais de 1.600 edifícios ficaram danificados ou destruídos. As operações de busca e resgate continuam ainda em diferentes regiões. Depois de 30 horas, ainda foram encontradas pessoas com vida. As autoridades colombianas declararam estado de emergência nacional diante da dimensão da tragédia. E o mundo inteiro está se prodigando para ajudar o povo colombiano. Neste momento, o Santo Padre chega até o altar central da Basílica de São Pedro, altar que se encontra exatamente sobre o túmulo de São Pedro. Agora o Santo Padre dá início à audiência, introduzindo com a saudação litúrgica e a saudação e o sinal da cruz. Vamos agora, então, nos preparar para receber a sua palavra e a sua bênção. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos agora a leitura do texto do dia, livro do Apocalipse de São João Apóstolo, em italiano e depois as demais línguas. Liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Próxima leitura agora será em francês. Du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura será feita em inglês. A reading from the book of Revelation. To him who loves us and freed us from our sins by his blood and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. The word of the Lord.
Depois do inglês, teremos agora a língua alemã. Leitura do Apocalipse, capítulo 1, 5, 8. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Leitura agora será em espanhol. Lectura del libro del Apocalipsis. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Próxima leitura agora em chinês e depois português. 恭读圣若望默示录。愿光荣与全能归于那爱我们，并以自己的血解救我们脱离我们的罪过，使我们成为国度，成为侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到万世万代。阿门。看，他乘着云彩降来，众目都要瞻望他，连那些刺透了他的人也要瞻望他。地上的各种族都要哀悼他。的确这样，阿门。我是阿尔法和奥莫加，那今在、昔在、即将来、永在的全能者上主天主这样说。以上是天主的圣训。Leitura agora em português. Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Próxima leitura será feita em árabe e se conclui com o polonês. قراءة من سفر رؤيا يوحنا. لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين. ها هو آت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين. أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير. كلام الرب. A última leitura em polonês. Z Apokalipsy świętego Jana Apostoła.
temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. E vamos então agora à catequese do Papa Leão nessa quarta-feira. Il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum. Queridos irmãos e irmãs, o quinto capítulo da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium é dedicado ao ano litúrgico, tema sobre o qual queremos hoje debruçar-nos para explicar o seu valor na vida de cada crente. Em primeiro lugar, convém recordar que esta forma de definir o ciclo das festas cristãs como ano litúrgico se difundiu na linguagem eclesial graças à obra do servo de Deus, o abade Prosper Guéranger. Na encíclica Mediator Dei, o Papa Pio XII afirma que não se trata de uma fria e inerte representação de fatos que pertencem ao passado, ou uma simples e nua evocação da realidade de outros tempos. O ano litúrgico é, antes, o próprio Cristo, que vive sempre na sua igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por ele iniciado nesta vida mortal, com o fim de colocar as almas humanas em contato com os seus mistérios e fazê-las viver por eles. Mistérios que estão perenemente presentes e operantes. O ano litúrgico deve, portanto, ser entendido como uma atualização constante da obra da salvação que Cristo realiza na história. Ao percorrer esse ciclo temporal, a Igreja permanece em contato com a ação redentora do Senhor, de modo que todos os fiéis são preenchidos pela sua graça. O encontro com Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, é o objetivo que a Igreja sempre persegue, colocando no centro de cada momento a celebração do evento pascal. Por isso, os padres conciliares consideram o próprio domingo, o principal dia de festa, como fundamento e o centro de todo o ano litúrgico. Em várias línguas modernas, o seu nome atesta que é o Dies Domini, o dia do Senhor. Mesmo nas línguas em que prevaleceu a referência ao dia do sol, Sunday, Sonntag, vislumbra-se a ligação com Cristo. Cristo é o verdadeiro sol da justiça, que ilumina todos os homens. São João Paulo II, na carta apostólica Dies Domini, ensina que o domingo é o dia do Senhor, o dia da Igreja, o dia do homem e, por fim, o dia dos dias. Sendo o domingo a Páscoa semanal que evoca e torna presente o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos, ele é também o dia que revela o sentido do tempo. Nascendo da ressurreição, ele sulca os tempos do homem, os meses, os anos, os séculos, como uma seta lançada que os atravessa, orientando-os para a meta da segunda vinda de Cristo. O domingo prefigura o dia final, o da parousia, quando todos ressuscitaremos.
Para santificar o domingo, é indispensável celebrar a Eucaristia. A escuta da palavra e a participação no corpo de Cristo implicam, segundo os padres conciliares, o convenire in unum, ou seja, a convocação festiva dos fiéis. Nessa Assembleia, a comunidade cristã torna visível a sua comunhão com o Senhor e testemunha a sua pertença a Cristo e a sua fidelidade à Igreja. Essa Assembleia não pode ser substituída por uma presença meramente virtual, nem se reduz a uma reunião meramente passiva. A Assembleia litúrgica concretiza-se de fato na participação ativa de irmãos e irmãs, convocados em conjunto para darem graças a Deus, que os regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esse respeito, exorto todos a procurarem criar as melhores condições para que também aqueles que, ao domingo, não têm a possibilidade de se ausentar do trabalho, possam participar na Santa Missa. Caríssimos, o ano litúrgico, marcado pelos domingos, tem uma história interessante, na qual se entrelaçam a fé e a devoção da Igreja. Desde o século II depois de Cristo, de fato, a celebração da Páscoa semanal juntou-se à da Páscoa anual, a maior das solenidades, que se estende ao período de grande alegria de 50 dias, culminando no Pentecostes, e preparada pelo tempo da Quaresma com o seu caráter penitencial. O desenvolvimento do ciclo natalício que ocorreu posteriormente, seguindo o modelo do ciclo pascal, permitiu reviver os mistérios da encarnação do Verbo de Deus, do seu nascimento e da sua manifestação ao mundo. A Igreja inseriu depois, nos diversos tempos litúrgicos, a veneração da bem-aventurada Virgem Maria, indissoluvelmente unida à obra de salvação do seu Filho, e a memória dos mártires e outros santos, os quais cantam hoje a Deus, no céu o louvor perfeito, e intercedem por nós. O ano litúrgico remonta assim de forma sacramental à pedagogia da história da salvação, conduzindo os fiéis desde a espera do Messias até a plenitude do mistério pascal e a antecipação da glória futura. Nele, a Igreja celebra a atualidade salvífica do mistério de Cristo, permitindo aos crentes participar nele cada vez mais profundamente. Por isso, o ano litúrgico constitui o princípio inspirador e o quadro de referência essencial de toda a ação pastoral. Conclui assim a sua catequese Papa Leão, nesta quarta-feira, 12 de agosto, em que o Papa, mais uma vez, nos introduz na Constituição Conciliar Sacrosanctum, e desta vez, o 5º capítulo. Neste momento teremos a síntese em francês e a saudação que o Santo Padre irá fazer também aos peregrinos de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, audiência geral. O Papa, já no início das suas palavras, recordou que o 5º capítulo da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concílio é dedicado ao ano litúrgico. É um tema sobre o qual o Papa, então, se debruçou na catequese de hoje para explicar o seu valor na vida de cada um de nós, de cada crente. E o Papa recordava que, em primeiro lugar, convém recordar que esta forma de definir o ciclo das festas cristãs, nesse que nós chamamos ano litúrgico,
se difundiu na linguagem eclesial graças à obra do servo de Deus, era o abade Prosper Guiranger. Ele viveu entre 1805 e 1875. Na encíclica Mediator Dei, recordava ainda Papa Leão, Pio XII afirma que não se trata de uma fria e inerte representação de fatos que pertencem ao passado, ou uma simples e nua evocação da realidade de outros tempos. Antes, é o próprio Cristo que vive sempre na sua igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por ele iniciado nesta vida mortal, com o fim de colocar as almas humanas em contato com os seus mistérios e fazê-las viver por eles, mistérios que estão perenemente presentes e operantes. Agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Saluto tutti i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della diocesi di Yaoundé in Camerun, accompagnati dal loro vescovo, saziati alla mensa eucaristica, siate per il mondo testimoni luminosi dell'amore di Cristo. Dio vi benedica. O Papa saúda todos os peregrinos de língua francesa, em particular os fiéis da Diocese de Yaoundé, Camarões, acompanhados pelo seu bispo. Saciados na mesa eucarística, sejam para o mundo testemunhas luminosas do amor de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Teremos agora, na sequência, a síntese em inglês. E, como já estamos habituados, é o próprio Santo Padre que irá fazer a síntese na sua língua-mãe e depois saudar os peregrinos e visitantes que se encontram na audiência geral desta quarta-feira. Recordando sempre os... Recordando que no final da audiência nós vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Santo Padre, principalmente as crianças, os enfermos e aqueles que sofrem. Hoje estamos seguindo as palavras do Papa Leão, dedicadas ao 5º capítulo da Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium. Mas vamos ouvir agora o Santo Padre na sua língua-mãe, em inglês. In our continuing series of catecheses on the Second Vatican Council's Constitution on the Liturgy, Sacrosanctum Concilium, we reflect today on the liturgical year and its relevance for the faithful. The liturgical year is not a static representation of past events, but an encounter with Christ himself, who desires to immerse his people in the mysteries of the history of salvation. The day on which Christ rose from the dead is the core of the liturgical year and foreshadows Christ's second coming, when we will all rise again. For this reason, it is essential for the faithful to sanctify the Lord's Day by gathering to celebrate the Eucharist. May our active participation and steadfast witness help us to enter ever more deeply into the reality of belonging to Christ, and may we anticipate with hope his coming in glory. I agree to all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in Santo Padre agora saúda todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa que participam da audiência de hoje, em especial os grupos de Malta e Zimbábue.
Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. E depois da língua inglesa, teremos agora a síntese em alemão e a saudação que o Santo Padre fará também aos nossos irmãos de língua alemã. Nas suas palavras, o Santo Padre recordava que o ano litúrgico deve ser entendido como uma atualização constante da obra da salvação que Cristo realiza na história. E ao percorrer esse ciclo temporal, a Igreja permanece em contato com a ação redentora do Senhor, de modo que todos os fiéis são preenchidos pela sua graça. O encontro com Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, é o objetivo que a Igreja sempre persegue, colocando no centro de cada momento a celebração do evento pascal. E por isso, recordava ainda o Santo Padre, os padres conciliares consideram o próprio domingo o principal dia de festa, como o fundamento e o centro de todo o ano litúrgico. E o Papa recorda que em várias línguas modernas o seu nome atesta que é o Dies Domini, ou seja, o dia do Senhor, para nós o domingo, né? Mesmo nas línguas em que prevaleceu a referência ao dia do sol, o Sunday ou Sonntag, vislumbra-se a ligação com Cristo, porque Cristo é o verdadeiro sol da justiça, que ilumina todos os homens. Saudação do Santo Padre, os peregrinos alemães. San Benedetto da Norcia scrive nella sua regola monastica: non si anteponga nulla all'opera di Dio. Vi auguro che possiate sperimentare sempre la forza trasformatrice di Cristo, che attingiamo nella Sacra Liturgia, nell'ascolto della parola di Dio e attraverso la celebrazione dei sacramenti. Il Signore vi benedica. Der Heilige Vater sagt auf Italienisch: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Papa saúda então os irmãos e irmãs de língua alemã. São Bento de Norcia escreve na sua regra monástica: não se anteponha nada à obra de Deus. Desejo que vocês possam experimentar sempre a força transformadora de Cristo, que se busca na Sagrada Liturgia e na escuta da Palavra de Deus através da celebração dos sacramentos. Que o Senhor abençoe todos vocês. Agora teremos a síntese em espanhol, e recordamos que é o próprio Santo Padre também em espanhol quem nos traz a síntese e depois a saudação aos nossos irmãos latino-americanos. Recordamos sempre que no final da audiência vamos cantar o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre irá conceder a todos os presentes a bênção apostólica, que irá também extensiva a seus familiares, especialmente às crianças, aos idosos, aos enfermos e àqueles que sofrem. Vai abençoar também os rosários e a devoção que cada um traz. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua espanhola. Teremos agora a síntese em chinês, mas o Papa, falando em espanhol, falou da sua proximidade aos irmãos e irmãs colombianos que sofrem os efeitos do recente terremoto que causou numerosas vítimas e feridos, assim como grandes danos materiais. Quando pede ao Senhor pelo eterno descanso dos falecidos, assegura também as suas orações por seus familiares, por todos aqueles que foram
atingidos por essa tragédia. Manifesto minha gratidão, disse ainda o Santo Padre, àqueles que trabalham no resgate e assistência das pessoas atingidas. O Papa depois saúda cordialmente os peregrinos de língua espanhola. Temos a síntese em chinês nesse momento. O Papa recorda mais uma vez que o domingo prefigura o dia final da parousia, quando todos ressuscitaremos. Para santificar o domingo, é indispensável celebrar a Eucaristia. A escuta da palavra e a participação no corpo de Cristo implicam, segundo os padres conciliares, o convenire in uno, ou seja, a convocação festiva dos fiéis. E nessa assembleia, recordava o Santo Padre, a comunidade cristã torna visível a sua comunhão com o Senhor. Saudação do Santo Padre aos chineses. La Vergine Maria illumini quotidianamente la vostra esistenza e vi custodisca nella concordia. Vi benedico di cuore. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。 Santo Padre dirige a sua cordial saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, a Virgem Maria ilumine cotidianamente a sua existência e o proteja na concórdia. De coração, abençoo todos vocês. Agora a síntese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora A leitura será feita pelo Padre Crisônio Vieira. O ano litúrgico atualiza ao longo dos meses os acontecimentos da vida de Jesus, tornando presente na Igreja a sua obra salvadora. Tendo como centro o mistério pascal de Cristo, o domingo constitui o fundamento e o núcleo de todo o calendário eclesial. Com efeito, por ser o dia glorioso da ressurreição, a celebração semanal da Páscoa no dia do Senhor confere sentido à história e prefigura a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Por essa razão, a Eucaristia dominical é indispensável à vida cristã. A escuta da palavra e a participação na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio
ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com afeto todos os peregrinos de língua portuguesa, em especial o grupo vindo de Moçambique. Queridos irmãos e irmãs, encorajo-vos a santificar o domingo participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, ao grupo também de Moçambique que está presente. Vimos também a presença de muitos brasileiros e portugueses, lusófonos que se encontram nessa audiência. E o Papa, então, nos encoraja a santificar o domingo participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia, recordou o Santo Padre, é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Temos agora a síntese em árabe, depois a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua árabe. Como dissemos antes, recordando as palavras do Papa Leão, para santificar o domingo é indispensável celebrar a Eucaristia, a escuta da palavra, a participação no corpo de Cristo. Nessa Assembleia, a comunidade cristã torna visível, então, a sua comunhão com o Senhor e testemunha a sua pertença a Cristo e a sua fidelidade à Igreja. Essa Assembleia não pode ser substituída por uma presença meramente virtual, nem se reduz a uma reunião meramente passiva. A Assembleia litúrgica concretiza-se, de fato, na participação ativa de irmãos e irmãs convocados em conjunto para darem graças a Deus que os regenerou para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o Papa, então, exorta a todos a procurarem criar as melhores condições para que também aqueles que ao domingo não têm a possibilidade de se ausentar do trabalho possam participar na Santa Missa. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato, ma è la presenza viva di Cristo, che continua nella sua Chiesa l'opera della salvezza e ci guida all'incontro con Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة O العربية. Papa saúda então os fiéis de língua árabe. O ano litúrgico não é uma simples comemoração de eventos do passado, mas é a presença viva de Cristo que continua na sua igreja a obra de salvação e nos guia ao encontro com Ele. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. A última síntese que nós teremos é em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis poloneses. Estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, 12 de agosto. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli... O Papa recordava que o ano litúrgico marcado pelos domingos tem uma história interessante, na qual se entrelaçam a fé e a devoção da Igreja. Pois é, desde o século II, de fato, a celebração da Páscoa semanal
juntou-se à Páscoa anual, a maior das solenidades, e que se estende então ao período de grande alegria de 50 dias, culminando em Pentecostes e preparada pelo tempo da Quaresma, com seu caráter penitencial. O desenvolvimento do ciclo natalício, que ocorreu posteriormente, seguindo o modelo do ciclo pascal, permitiu então reviver os mistérios da encarnação do Verbo de Deus, do seu nascimento e da sua manifestação ao mundo. A Igreja inseriu depois, nos diversos tempos litúrgicos, a veneração da bem-aventurada Virgem Maria, indissoluvelmente unida à obra de salvação do seu Filho, e a memória também dos mártires e outros santos aos quais cantam hoje a Deus no céu o louvor perfeito e intercedem por nós. Saudação do Santo Padre aos poloneses. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. A saudação cordial então aos poloneses. Agosto é para vocês um mês rico de importantes aniversários. Pela intercessão de Maria, 15 de agosto de 1920, se realizou a vitória na Batalha de Varsóvia, que mudou o curso da história da Polônia e da Europa. Na vigília da Assunção, se celebra a memória litúrgica de São Massimiliano Maria Kolbe, que ofereceu a sua vida por um companheiro de prisão no campo nazista alemão de Auschwitz. A recordação desses eventos nos guia no caminho da paz, indicada pela Imaculada. A todos, a minha bênção. Essa é a última saudação. Teremos a saudação conclusiva sempre para os peregrinos de língua italiana. Como o Papa recordava, a vigília da Assunção, celebraremos a memória litúrgica de São Massimiliano Maria Kolbe. Sempre a recordação que nós vamos terminar a audiência geral com o canto do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do Santo Padre. Dirijo as minhas boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os irmãos de São Gabriel, provenientes da Ásia e da África, que recordam os 25 anos de aniversário de profissão religiosa. Continuem a perseverar na missão a serviço do Evangelho. Saúdo também os participantes do campo internacional promovido pela Obra para a Juventude Giorgio Lapira. O grupo, o Cenáculo de Maropati. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Nos próximos dias vamos celebrar a solenidade da Assunção da Beata Virgem Maria. É caro exortar-vos a se dirigirem a ela com constância, a sua oração a ela, seguindo o seu exemplo em acolher plenamente a vocação à familiaridade com o Senhor, aquela solicitude para com o próximo. A todos, a minha bênção.
Vamos cantar agora o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Brota um aplauso dos fiéis presentes na Grande Basílica de São Pedro, na conclusão da audiência geral desta quarta-feira. E eu repito as palavras que o Santo Padre dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa. Encorajo-vos a santificar o domingo, participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Santo Padre agora saúda alguns presentes. Temos aí o bispo que vem de Moçambique, junto com um grupo de fiéis, agradecendo mais uma vez a sua presença, você que esteve conosco através das nossas redes sociais, você através das emissoras de rádio e de televisão em todo o Brasil e nos países lusófonos. Um agradecimento especial aos nossos técnicos e a você, mais uma vez. Uma boa quarta-feira. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.